Noite, bom dia, boa Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro aqui agora já. Uma semana é muito provocativa, mas no fundo é uma coisa boa. Por que as mulheres se atrasam? Tá bom, por que eu estou falando sobre isso? Quem disse que elas se atrasam? Vamos dizer que elas podem se atrasar. Por quê? Porque elas estão acima do tempo. Como está ligado na essência, que está acima dos detalhes, que inclui o tempo, a pessoa pode se atrasar. Estão ligados com os princípios gerais, o mais importante. A gente vai ver isso nessa paraxá muito importante. A gente está no projeto Likutei Sihot, de discurso racístico do Rebbe de Lubavitch. Esse é o volume 31 de livros do Rebbe. Essa é a paraxá Titró e a Sihá de número 1, primeiro discurso sobre Titró, que é uma paraxá essencial, fundamental, e por isso que as mulheres recebem um lugar especial devido tanto nessa paraxá como no tema que a gente vai falar, porque é a paraxá que a gente recebe a Torá, a paraxá de Matan Torá, a primeira paraxá que fala sobre os 10 mandamentos, o recebimento da Torá, que a gente comemora em Shavuot. A gente está no livro Shemot, esse é o capítulo 19, o versículo 3, fala que Moshe subiu para Hashem, ela Elohim, vai cair lá Hashem, e Hashem o chamou da montanha, né, que é o Har Sinai, o Monte Sinai, e falou para ele, Kotomar Leveit Yaakov, assim você vai falar para a casa de Yaakov, Vitageid, e vai dizer para Benei Israel. Então se percebe logo, claramente aqui, uma diferença na linguagem, que Hashem fala para Moshe falar e dizer. Falar para a casa de Yaakov e dizer para o povo, os filhos de Israel. Qual a diferença entre falar e dizer e entre a casa de Yaakov e os filhos de Israel? Então, tem algumas explicações. Segundo Mechilta, que é um Midrash, temos aqui dois assuntos. Um, no começo, explica quem são Beit Yaakov e Bnei Israel. Beit Yaakov, que vem primeiro, são as mulheres, ladies first, primeiras mulheres. Bnei Israel são os homens, que vêm depois. Então, falou primeiro para as mulheres e disse depois para os homens. Depois, diferencia o modo da fala com as mulheres. O Mechilta fala que foi uma Lashon Raká, foi de um modo gentil, cordial, macio. E para os homens foi o Dikduk, que foi os detalhes, foram os detalhes. Tá? Então, para as mulheres falar gentilmente, para os homens falar em detalhes. Está assim no Mechilta, que fala, né, uma outra coisa baseada nesse passuco, Kotomar Leveit Yaakov, que ele falou de uma forma gentil, macia, falou os princípios gerais para as mulheres, depois Taged Libnei Israel, e diga para os filhos de Israel, você vai entrar na precisão dos detalhes com eles. Depois do Midrash, Shemot Rabbah, no capítulo 28, dá uma explicação um pouco diferente, né? Sobre esse mesmo verso. Fala que para as mulheres falar os princípios gerais que elas conseguem ouvir, e depois você vai dizer para os homens, né, quem é Bnei Israel, Eilu Anashim, você vai falar os detalhes das palavras que eles conseguem ouvir também. E depois fala por que para Nashim, para as mulheres, foi primeiro, porque elas são mais ágeis e mais rápidas nas mitzvot. Tem algumas diferenças básicas do Mechilta para o Midrash Rabbah. O Midrash omite a linguagem de fala macia, gentil, e acrescenta que elas e eles conseguem ouvir. Em princípio, parece que divergem sobre o que foi falado. Pelo Midrash, Moshe falou só as ideias básicas. Pelo Mechilta, também falou gentilmente. As coisas são fáceis de entender. E no Rashi traz o Mechilta,
né, que fala que Beit Yaakov, casa de Jacob, está ligado com as mulheres e fala para elas de uma forma gentil. Betagei Bnei Israel, você vai dizer para Bnei Israel os dikdukim, os detalhes, que você fala para os homens, que são coisas que são mais difíceis, duras, como está no Tratado de Shabat. Urash não explica o que foi falado com gentileza. Isso foi falado com gentileza. E para os homens, ele explica que são anashim, que são onashim, né? São castigos, punições, e são detalhes dos mandamentos. Então, de algum modo, explica um pouco o que é linguagem gentil, que é o contrário de falar sobre punições e detalhes. Fala só o geral das mitzvot. Afinal, Moshe falou fundamentos ou coisas leves. É uma pergunta. Além disso, né, se ele falou coisas gerais, princípios gerais, ou se falou coisas mais simples, menos profundas. A ordem do Midrash é o oposto do Mechilá, também tem uma coisa importante. No Midrash falar primeiro, essas são as mulheres e esses são os homens, e depois o que falou para elas e para eles. E no Mechilá é o contrário. Primeiro fala o que falou para eles e para elas, depois falou primeiro, que primeiro as mulheres, depois são os homens. A gente pode entender, baseado nas duas explicações do Mechilá, que elas se referem à diferença entre tomar e tagueid, vai falar e vai dizer, que são referentes a quem se tratava. Né? Então, para a mulher, vai falar de uma forma, tomar, lemor, é falar de uma forma mais macia, e tagueid, dizer, é de uma forma mais dura, que é dizer que são para os homens, que aguentam mais. Então, a qualidade das mulheres e dos homens levaram aos modos diferentes da transmissão. Então, para alguém que é mais macio, você fala de uma forma mais macia. Alguém que é mais duro e rigoroso, você fala de uma forma mais detalhada e mais difícil. A segunda explicação refere-se à diferença do hefza, do objeto, que é a Torá. Então, a Torá, você transmite primeiro os princípios gerais e só depois os detalhes. Segundo o Midrash, essa diferença refere-se ao que cada um consegue absorver. Primeiro, as coisas básicas vêm primeiro para poder ser mais facilmente digeridas, como está em Pesachim, na página 3 Beit, Lam Shnei Adam Letalmidó Derech Sarah. Sempre a pessoa deve ensinar para seu aluno de uma forma curta, simples, porque é a capacidade que o aluno tem. E na segunda explicação começam com as regras e conceitos. Davar katzar vekolel dvarim rabim. Você fala coisas curtas, básicas, que é um princípio que a gente adota hoje em redações, apresentações e programas, assim por diante. Pontos, tópicos curtos que integram tudo que você vai falar, tudo que tem que explicar. Como o Rambam explica as Mishnayot, nos Perushas Mishnayot, na introdução, que ele fala que a mesma coisa em relação a Seret Dibrot, no Matan Torah. Os 10 mandamentos que integram a Torá inteira, as 613 mitzvot foram dadas com 10 mandamentos. E dentre os 10, tem 2 que são mais fundamentais e mais gerais, que é Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, teu Deus, e Lo Yelecha, e você não vai ter outros deuses. Então, integra todas as mitzvot positivas e todas as proibitivas. E, ao mesmo tempo, falou tudo numa única fala, primeiro, que era toda a Torá numa única fala. No Midrash está ligado ao primeiro modo, que é como aguentam ouvir. Então, fala de uma forma simples, com a capacidade do aluno ou do recipiente para ouvir. E aí tem diferença entre mulher e homem, a gente vai entender por quê. É a relação com o atraso também. E no Merita é a relação com o segundo, que deve ser falar primeiro princípios básicos, gerais, que não são mais simples, no sentido de ser menos complexos, mais fáceis de entender. Mas acaba sendo mais fácil de entender, mas é porque são os fundamentos, a essência, o principal. Aqui tem uma diferença grande como deve ser encarado o estudo da Torá das mulheres. Pelo Midrash, só o que tem a ver com elas.
e que é uma coisa mais simples que elas vão precisar cumprir. Pelo Mechilta foi dada a essência, os princípios gerais. Depois foram gerados detalhes para os homens. As mulheres estão acima do tempo, estão acima dos limites, acima dos atrasos, acima do relógio. Para elas são detalhes menos importantes, é para os homens. Isso tem consequência em relação ao cumprimento das mitzvot positivas, que são afetadas pelo tempo. As mulheres estão isentas disso, como colocar o tefilim, como as rezas nos certos horários. Elas podem fazer, talvez devam fazer, mas elas são isentas. Assim como estudar a Torá também. Pelo Midrash, desde o começo, não foram dadas para elas. Pelo Mechilta, foi dado tudo para elas também, mas elas não têm obrigação de cumprir essas mitzvot nem estudar a Torá. Segundo Arizal, quando o marido cumpre essas mitzvot, que elas estão isentas, elas estão incluídas nelas. Não é que elas não fazem, elas fazem através do marido, que elas são as metades dos maridos. E não precisam fazê-las sozinhas depois. Mas as mitzvot proibitivas, cada um e uma são metades de um corpo. Não só as casadas, que já têm, né, o seu basher, a sua alma gêmea, mas também as que não são ainda casadas, elas são metades e elas cumprem também, cada uma por si só, as mitzvot proibitivas. Chegando à conclusão, entende-se aqui a continuação no Midrash, que fala que elas são, a gente começa a ver o ponto positivo que eu queria falar desde o começo, elas são mais ágeis do que os homens. Então elas recebem primeiro, porque elas vão conseguir fazer logo. Se falou menos para elas, só o que elas conseguem ouvir, porque para elas foi primeiro. A explicação é que elas são mais ágeis. Por último, as mulheres, então a gente tem a conclusão do Rebbe. As mulheres têm mais reveladamente a fé em Hashem e o temor a Hashem. Isso é um dado, é uma coisa clara. Isso não é menos por razões intelectuais, que não têm capacidade. Não, pelo contrário. Estão acima das capacidades, estão acima do tempo, acima das limitações. Porque nelas ilumina a essência vindo direto de Hashem, que está acima da criação do tempo e do espaço. Por isso, um judeu é quem nasce de mãe judia, ou por conversão, de acordo com a Halachá. Pois a mãe judia, a mulher, por isso que a gente tem falado, passa os princípios fundamentais, a essência, que está acima do tempo, acima do espaço. Só os detalhes da tribo, se é Cohen, se é Levi ou Israel, vem do pai. Assim como as mulheres tiveram uma participação essencial, que é esse livro todo que a gente está falando, o Shemot. Na saída do Egito, as mulheres foram fundamentais, como são chamadas as Tzidkaniot. Nashim Tzidkaniot, as mulheres justas. O mesmo é agora. Assim como saiu do Egito, agora também mereceremos estudar a Torá do Mashiach, já com a Geulah, a redenção completa e verdadeira, graças às mulheres, por ser esses princípios gerais que pega a essência, que está acima do tempo e do espaço, das limitações, que a gente é transmitido isso através de gerações, que a gente possa estar agora já com Mashiach e ver isso de uma forma claramente, reveladamente, agora, já.